Sou Evaldo Assunção, médico, cirurgião plástico aposentado, biotanatólogo, bioeticista e coordenei algumas comissões de ética, tanto de hospital como de algumas entidades médicas, e fui professor de ética profissional também na PUC-MG. Então, dentro desse meu perfil, eu senti necessidade de conversar um pouco sobre a arte de atender e a compaixão para acolher. Uma conversa que não é destinada exclusivamente a profissionais de saúde, a médicos, ou enfermeiros, ou psicólogos, né? Mas a todas as pessoas, porque todos nós, em algum momento da vida, podemos ser chamados ou solicitados, né, para atender alguma pessoa. E isso parece uma coisa muito simples, porém não é tão simples quanto as pessoas imaginam. É uma arte. E é essa arte que eu quero compartilhar agora com vocês que estão assistindo esse vídeo. A importância do atender é enorme para que a gente possa ajudar. Ninguém ajuda sem primeiro atender. E para a gente ajudar, nós temos um modelo muito interessante que nós vamos utilizá-lo de início, né? Toda vida, toda forma de vida cresce fisicamente. Plantas, animais, pessoas. Mas o humano faz mais do que simplesmente crescer. Ele cresce de formas diferenciadas e importantíssimas. Ele cresce fisicamente, ele cresce intelectualmente, emocionalmente e também, mesmo que não acredite, mesmo que tenha no seu meio ambiente ninguém acredite, mas ele cresce espiritualmente, sim. Porque são crescimentos que não dependem exclusivamente da vontade dele. Eles ocorrem, mas nós podemos ajudar muito nesse crescimento. E para isso, o humano depende de algumas coisas. Ele depende do que ele faz consigo mesmo, do que os outros fazem com ele e do que ele faz com os outros. Nós somos seres interrelacionados. E esse interrelacionamento nos leva, né, a crescer nesses níveis que nós conversamos. Com isso, nós vamos perceber o seguinte, que só quando nós entendemos a importância do interrelacionamento das pessoas, nós somos capazes de ajudar genuinamente alguém. Afinal, o objetivo de toda ajuda deve ser a mudança. A ajuda deve nos ajudar a mudar, ou ajudar ao outro a mudar. E mudar sempre para melhor, é claro. E o que é interessante é que a mudança ela é mútua. Ninguém ajuda a alguém, né, sem ser também ajudado. E ajudado e mudado. Nós vamos mudando, nós vamos crescendo na medida que nós ajudamos o outro a crescer. Esse interrelacionamento é que eu acho fantástico. O ajudador não é um ajudador. Pode parecer paradoxal essa expressão, né? Mas não é. Porque o ajudador, palavra com maiúsculas que eu estou colocando ali para chamar a atenção, é aquela pessoa que realmente está ao lado do outro e vai exercer essa atitude de ajudar conforme a gente vai conversando. Mas existem aquelas pessoas que se julgam ajudadores. Aí eu já coloquei com letra minúscula. Que na verdade são chatos. O ajudador
é aquele que está sempre, né, talvez por uma necessidade pessoal, está sempre falando, não, vem cá, deixa que eu faço isso para você, deixa que eu faça aquilo para você. Ou seja, muitas vezes ele não ajuda nada, ele atrapalha. O ajudador verdadeiro é aquele cuja atividade vai fazer o outro crescer e melhorar, mudar para melhor. Para a gente poder ajudar bem as pessoas, nós temos que conhecer os níveis de relacionamento que existem. Esses níveis de relacionamento nós classificamos aqui para uma melhor compreensão. Existe o crescimento magistral. O magistral é aquele que eu estou aqui em cima, o outro que eu vou ajudar está lá embaixo, é inferior a mim, eu posso sentir isso até inconscientemente, mas comporto como se eu fosse superior a ele. No social, o eu está ao lado do outro, está com uma certa distância, porém está ao lado do outro. No relacionamento pela simpatia, os dois estão juntos. Um toca o outro, né, mental, emocional e espiritualmente, e isso gera uma simpatia. O relacionamento pela piedade, confesso que é aquele que a gente deve evitar. Porque o da piedade é pior do que o magistral. O da piedade, eu me julgo tão superior ao outro, mas com modéstia, como assim, com muita simplicidade. Será que sim? Né? E eu quero abraçar o outro, assambarcar o outro, limitar o outro, não deixar que o outro passe por nada ruim, então eu vou fazer tudo por ele. E a empatia é quando eu, e esse é o relacionamento mais importante, é quando eu me vejo no outro e me coloco no lugar do outro, sem limitá-lo. Eu procuro sentir o que ele sente, sabendo que isso nunca acontece. Eu nunca posso dizer assim, olha, eu sei muito bem o que você está sentindo, porque eu não sei. Eu imagino, mas não sei. Só quem sente é que sente. Então, na empatia, eu procuro colocar-me no lugar do outro. Tem uma expressão indígena que é muito interessante, que fala assim, a empatia é eu usar o mocassim do outro. Mocassim é aquele sapato do indígena que tem um contato muito sensível com o solo. Então, empatia é eu andar como se eu estivesse andando com os pés do outro, sem eu ser o outro. Então, no relacionamento de ajuda, a empatia é a maneira mais adequada e mais eficiente para isso. Para a gente ajudar genuinamente ao outro, é preciso, de primeiro, a empatia que nós já falamos. Segundo, respeitar a si próprio e respeitar o outro. Porque respeitar a si próprio é eu não querer ultrapassar os meus limites para ajudar o outro, porque provavelmente isso não irá acontecer. É preciso a pessoa ter autenticidade e disposição. Autenticidade é eu ajudar porque eu quero, eu estou disponível, estou pronto a ajudar. Eu não vou me impor, né? Mas também não vou me omitir. E quando eu ajudar, vou fazer com toda a potencialidade dos meus conhecimentos, da minha emoção, da minha espiritualidade e até da minha força física. E disposição. Muitas vezes a pessoa, eu não estou com disposição nenhuma agora, estou com dor de cabeça, estou com preocupação, estou aborrecido. Então, olha, deixa a atitude ajudar para o outro. Você pode fazer alguma coisa, simplesmente assim, um paliativo, mas não tente ir além da sua disposição, porque quem não está disposto, ele não vai dar tudo de si para ajudar.
É preciso também de nós cuidarmos da apresentação pessoal. E isso eu falo, especialmente pensando nos profissionais de saúde. Porque um médico vai atender a uma pessoa, seja no hospital, seja no seu próprio consultório, se ele não tiver vestido adequadamente, olha, pode parecer brincadeira, mas eu já vi médico atender assim com a roupa bem surrada, às vezes até não muito limpa, né? Isso corta completamente essa ligação empática com o paciente, porque ele também não vai se sentir acolhido mesmo, quer dizer, ele vai olhar e falar, será que essa pessoa tem condição realmente de me ajudar, né? Então é preciso que o profissional, aqui eu me refiro aos profissionais da área de atendimento, né, que tenham também um cuidado muito grande com a sua apresentação pessoal. Porque a pessoa, de certa forma, a gente pode até dizer que a pessoa é aquilo que ela aparenta. Uma pessoa que aparenta ser limpo, ser cuidadoso, zeloso consigo mesmo, ele provavelmente ele será assim naquele comportamento com o outro. E se ele é um profissional de saúde, ele vai despertar no outro aquela confiança que é necessária para que o atendimento seja o adequado. É preciso que a pessoa que faz o atendimento tenha um preparo técnico e atualizado. Se ele não tiver esse preparo técnico e atualizado, né, ele vai fazer bobagem. Quer dizer, muitas vezes uma pessoa quer ajudar, eu já tive muito exemplo disso, quando eu fui, por exemplo, ajudar uma pessoa que sofreu um acidente na rua, e logo vinha outra pessoa, logo, não, faz isso, faz aquilo, não sei o que, você vê. Eu cheguei a perguntar, escuta, por acaso você trabalha em serviço de saúde, você é médico? Não, mas acontece que eu quero ajudar. Não, esse não quer ajudar, ele quer demonstrar ser um ajudador, e é aquele chato que vai atrapalhar. Então, o preparo técnico é fundamental. E também ser atualizado, porque quem trabalha na área de saúde sabe que o cuidado da saúde ele é extremamente dinâmico. Ele, a todo momento ele está mudando, ele está sempre se aperfeiçoando. Então, essa atualização é necessária. E é muito importante também que a pessoa tenha conhecimentos gerais. Aqui já saio do profissional de saúde exclusivamente e parto para qualquer pessoa que quer ajudar. Uma pessoa que tem conhecimentos gerais, esses conhecimentos vão ajudá-la muito no atender às dificuldades, os problemas que a outra pessoa está apresentando. Então, conhecimentos gerais é um fator muito importante para se adquirir a confiança daquele que está sendo cuidado. E essa frasezinha final dessa imagem, eu acho ela muito importante. Eu sempre afirmo que só se ajuda a quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, não perca seu tempo ajudando, porque você não vai ajudar, você vai se desgastar. Ele não quer ajudar. Ele fala, claro, não quero ajuda. Algumas pessoas, porque são muito vaidosas, há quem diga o seguinte, não precisa de me corrigir. Eu sei corrigir-me sozinho. Já escutei isso algumas vezes. Então, se eu estou vendo que uma pessoa está com um comportamento inadequado, fazendo alguma coisa que não é boa, e eu falo com ele, olha, não faça isso não vai ser bom, e ele demonstra resistência, rejeição, passar bem, tchau. Eu não tenho obrigação, eu estou falando mas falando qualquer pessoa, não tem nenhuma obrigação, entende, de ficar em cima de uma pessoa que não quer ser ajudada. Ela quer se dar mal? Paciência. Você fala, você explica, você se disponibiliza, mas só isso. Não insista, porque senão você vai cair na pessoa do ajudador chato. Então, só se ajuda quem quer ser ajudado. Agora, quem quer ser ajudado, vamos nos disponibilizar assim intensamente, porque ela merece cuidado.
Existe um modelo que é fundamental para a ajuda. Esse modelo é simples e que todo mundo conhece. É a relação dos pais com os filhos. Quando o bebê nasce, né, os pais têm que atender primeiramente o quê? As necessidades básicas daquela criança. Ou seja, nutrição e proteção. Agasalhar, evitar que ela tenha contato com coisas que possam machucá-la. Então, a primeira fase do ajudar dos pais, né, é atender às suas necessidades básicas. Só depois que a pessoa já está com essas necessidades atendidas, é que eles passam, então, aquilo que eu chamo, né, a direção da criança. O que é a direção da criança? São os ensinamentos, né? Ensinamentos de tudo, da vida, das ciências, da natureza, tudo. São os ensinamentos que cabe aos pais darem a seus filhos antes mesmo deles irem para a escola. A escola tem que vir complementar aquela ajuda para o desenvolvimento de uma criança. Mas o básico, o essencial, é dado pelos pais, deve ser dado em casa. Não se deve transferir esse básico para terceiros, quartos ou para instituições. Ela nunca vai funcionar tão bem quanto aquilo que os pais preparados podem fazer. E preparados eu não estou dizendo de formação técnica, não. É procurar sempre se informar, conhecer melhor. Antes de se ser pai ou mãe, há necessidade de se preparar para aquilo. Ninguém começa a fazer nada que não conhece sem antes ter uma formação adequada, não é mesmo? E a segunda coisa são os exemplos. Porque os pais, eles podem ensinar, mas se eles não derem exemplo daquilo que eles estão ensinando, tudo aquilo vai ser perdido. Porque o próprio ensinamento vai soar como falso. Se ele não é alguma coisa que realmente é sentida por aqueles que estão transmitindo aqueles ensinamentos. Então, é muito importante a gente cuidar também dos exemplos que a gente dá. Aqui eu volto até naquela questão que eu falei da apresentação, né? Se eu dou um exemplo de uma pessoa desleixada, descuidada, não muito aciada, como é que eu posso querer ajudar uma pessoa para que ela seja uma pessoa diferente, mais bem cuidada, se eu não estou dando um exemplo pessoal para ela? Né? Vamos agora partir para aquela ajuda mais frequente, que é ajudar uma pessoa doente. Aqui tanto faz o médico, como o enfermeiro, como o psicólogo, como qualquer pessoa profissional, mas também aos familiares. Então, essas informações que eu vou passar, elas servem para todos, cada um aplicando na sua condição e ao seu modo, né, de proceder. A doença, né, ela faz parte de um conjunto de coisas que pode acontecer a qualquer um de nós. Aquilo tudo que a gente chama infortúnio. O infortúnio é tudo aquilo negativo, ruim, que chega sem aviso prévio. O infortúnio pode vir, vamos dizer, na forma de uma notícia ruim. A notícia, por exemplo, que um imóvel que eu tenho em algum lugar pegou fogo, né? Que meu carro que estava estacionado lá na rua foi trombado por outro. São todas situações de infortúnio. Mas a doença e a morte eu chamo das formas mais devastadoras do infortúnio. Porque um carro batido, uma casa que pega fogo, sempre a gente tem jeito de resolver de alguma maneira. De alguma maneira a gente vai solucionar. Mas um infortúnio representado por uma doença grave, ou mais ainda pela morte, são formas muito devastadoras. Então é preciso que a gente exerça esse atendimento de ajuda da melhor maneira possível. Ao
enfermo e aos seus familiares. A doença ela traz muitos medos e alguns devem ser trabalhados, né? O primeiro é o medo do sofrimento e da dor. Então a pessoa adoeceu, ela logo pensa, ah, meu Deus, se eu vou sofrer, vai doer, o que vai ter? Então tudo isso tem que ser trabalhado com aquela pessoa. Nós devemos aprender a ouvi-la, né? Porque isso a gente vai mais à frente falar sobre isso, mas sabendo que o sofrimento e a dor são dois momentos muito, muito sérios para a pessoa. Nunca falar para a pessoa, não preocupa não, vai sofrer nada, não, isso não vai doer nada. Olha, cuidado com essas informações, porque se elas não se confirmarem, você se desmoraliza até para outras informações de ajuda. Outro medo que o doente tem, o medo dos exames e tratamentos desconfortáveis. Infelizmente, a medicina, apesar de toda a sua evolução, de todo o seu progresso, ela ainda tem procedimentos que são extremamente desconfortáveis, bastante desconfortáveis, né? Às vezes, há procedimentos de tratamento, de exame, né, ou de tratamento que exige que o paciente fique muito tempo em jejum. Ele que está acostumado a comer alguma coisa frequentemente, ser completamente determinado a ficar em jejum, vai ser desagradável, é muito desconfortável para ele. Posições, às vezes vão fazer um exame radiológico, mas que exige que o paciente fique numa posição desconfortável por mais tempo. Há pessoas que na tomografia, por exemplo, nem conseguem ficar, se ela vai ficar dentro daquele túnel, se ela tem claustrofobia. É uma série de condições. Então, nós temos que estar atentos para tranquilizar aquela pessoa, não mentindo, mas procurando mostrar que aquilo é superável, será vencido por ela. Ela tem medo da imobilização no leito. Tem pessoas que falam, ah, meu Deus, se eu ficar doente e tiver que ficar no leito sem poder sair, temos que também estar preparado para conversar com ela sobre aquilo. Medo das mutilações. Muitas doenças são mutilantes. Medo dos problemas financeiros. Hoje, cada vez mais, isso vai se tornando maior, esse problema, né? Porque remédios cada vez mais caros, o custo médico hospitalar também dispendioso, e os planos de saúde estão também ficando cada vez mais caros. Isso é um círculo vicioso que dificilmente ele será quebrado, mas que é preciso, principalmente da parte dos governos, porque o governo ele recebe dos impostos de toda a população, e lá na Constituição, estou falando do Brasil, como em outros lugares é semelhante, fala que é dever do Estado educação, segurança e saúde. São 3 deveres do Estado. Isso aí não é favor nenhum. E é simplesmente revoltante quando a gente vê homens públicos fazendo gastos exorbitantes, né, e gastos, que eu estou dizendo, gastos pagos com o dinheiro dos impostos, tirando de onde deveria estar sendo aplicado, que são nessas 3 condições. É simplesmente revoltante e isso é absolutamente inaceitável. E eu costumo até brincar dizendo o seguinte, que isso seria muito bem resolvido, sabe, entre outras medidas, se fosse estipulado por lei que todo funcionário público, principalmente funcionário público, eu estou falando aqueles dos cargos mais altos, começando lá de cima da presidência, porque o presidente é um funcionário público, ainda que ele pense que não. Os juízes, os funcionários em geral, todos são, porque a relação é quem paga o salário é que é o patrão. Então, eles são funcionários públicos. Então, eu proporia, né, assim, que todo funcionário público fosse, quando estivesse doente, tivesse que tratar exclusivamente em hospitais conveniados, hospitais públicos.
que os filhos desses funcionários tivessem todos que estudar em escolas públicas. Eu tenho certeza, né, que isso provavelmente iria melhorar muito a qualidade da saúde, do ensino e da segurança. Porque é muito fácil eu ter uma segurança que tem 5, 6 guarda-costas para cuidar de mim. Mas a população não tem guarda-costas nenhum. Ela depende do serviço de segurança do Estado. Então, por isso é que eu estou batendo nisso, porque problemas financeiros ocorrem muitas vezes por uma deficiência ou desonestidade da governança do país, do Estado, dos municípios. Outro medo que a pessoa tem é da ineficácia dos tratamentos. Será que esse remédio vai funcionar? Será que isso realmente vai dar certo? Será que a cirurgia não vai ter complicação? Tudo isso são coisas que podem acontecer, sim. Mas a gente tem que trabalhar com a pessoa mostrando que isso não é a regra, isso pode ser uma exceção. E se for uma exceção, haverão saídas para contornar aquilo. E o grande medo das pessoas que adoecem também é a solidão. Porque muitas vezes a pessoa passa a ficar sozinha, e se ela já por condições sociais, mais sozinha, aí então a sua solidão será pior ainda. E muitas pessoas não têm paciência de ficar ali ao seu lado, conversando enquanto ela está no tempo de acamada. Então, esses medos têm que ser conhecidos e trabalhados, diretamente com a pessoa que sofre, como com aqueles outros que têm o poder para atenuar esses sofrimentos. As doenças têm algumas necessidades, trazem algumas necessidades, né? E tem algumas consequências bastante trágicas. A primeira consequência é geralmente uma desestruturação da família, porque há uma reação, né? Uma reação dos familiares, de muitas vezes de pessoas que não têm muita paciência para cuidar daquela situação, né? Que então vão ficando deprimidas, outras ficam irritadas, outras não querem aparecer, enfim. Há necessidade de que, no caso de uma doença, a família seja também cuidada. Eu costumo dizer que não existe um paciente, existe um paciente e uma família doente. Essa doença da família é essa desestruturação que vai acontecendo pelos medos, porque aí também ocorre uma coisa muito interessante, são os medos surgidos em decorrência, medo dos familiares, em decorrência daquilo que eles estão assistindo. Pensa, poxa, se um parente meu está assim, isso vai acontecer comigo também. São ilações, são suposições que não têm sentido, mas que precisam de ser acolhidas e trabalhadas. Mas isso também traz uma consequênciazinha chata, né? Que são as ajudas inoportunas. São outra vez, lá vou eu voltando a falar nos ajudadores oficiais profissionais. Né? Oficiais não, profissionais. Oficiais está certo, são certos, mas o profissional é que é o problema. Aquele profissional, não profissional médico de enfermagem, é um profissional de ajuda, o que está sempre querendo ajudar os outros. Essas pessoas são palpiteiras, dão sugestões mágicas, miraculosas, muitas vezes até interferem no tratamento, dizendo, não, esse médico não está fazendo uma coisa certa, não, o melhor é esse chazinho, o melhor é você ir lá no curandeiro, enfim. Isso acontece e quem está querendo ajudar a uma pessoa que está passando por esse infortúnio, né, é preciso também de preveni-lo e ficar atento às pessoas que dão essas sugestões inadequadas. Há pessoas que têm necessidades, né, e cuidados especiais. Agora, aqui um detalhe que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes as pessoas pensam que quem está em coma, ou comatoso, ou aparentemente inconsciente, né,
ele não está escutando nada. Olha, ele pode não estar escutando, porque escutar, gente, vamos trocar a palavra para entender melhor. Ele pode não estar ouvindo, porque ouvir é a função do ouvido. Então, se ele está traumatizado, pode ser que a função auditiva não está funcionando. Mas escutar não é só de ouvido. Escutar as energias das pessoas próximas, os comentários que as pessoas falam, né, junto de um paciente que está inconsciente, isso tudo pode ser, sim, escutado por ele. Não ouvido, mas escutado. Eu tive muitas experiências com pacientes que falavam que quando ele estava, inclusive anestesiado, estava anestesiado, sim, porque a gente fazendo uma cirurgia, ele não sentia nada, não tinha nada. Eu perguntava, mas você sentia dor? Não, dor não sentia, mas eu ouvi muitas pessoas conversando coisa lá dentro. Eu vi, inclusive, pessoas falando isso, aquilo, situações bastante constrangedoras. Por isso, eu sempre me cuidei de, como cirurgião, proibir conversas inúteis dentro da sala de cirurgia. Eu sempre tinha uma música tocando, uma música clássica, uma música apropriada, não música popular, samba e outras coisas, não. Músicas para acalmar a pessoa. Ela estava anestesiada, mas aquela energia daquela música fazia com que essas pessoas se recuperassem muito melhor. E isso tem estudos que provam essa realidade. Então, nunca, e isso é uma sugestão, um conselho que eu dou, principalmente a médicos jovens ou estudantes de medicina, de enfermagem, que muitas vezes estão ao lado de um paciente que está inconsciente e fazem comentários jocosos ou comentários críticos a respeito daquele paciente, ou até dizendo, mas que coisa horrorosa que está acontecendo, olha esse ferimento dele. Isso não se faz, porque o paciente pode escutar aquilo de uma forma diferente e isso vai comprometer até a recuperação do paciente. A necessidade de ajuda profissional é óbvia, né? Sempre uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, uma ajuda profissional, ela pode ser muito útil. Um psicólogo, no caso de relacionamentos, né? O médico, no caso de dores, doenças ou coisa semelhante. Então, sempre o profissional ele deve ser acionado, escolhido com critério, com informações ou conhecimentos, né? Porque isso vai representar o sucesso ou o fracasso na solução daquele problema. E a necessidade de assistência espiritual. Aqui um outro ponto também muito polêmico, porque algumas pessoas falam assim, não, ele não acredita nada, a família não acredita. Olha, se ele acredita ou não, coloque à disposição. Não é trazer uma pessoa para dar uma assistência espiritual para aquele doente sem o consentimento, a aquiescência, a concordância daquela pessoa. Agora, a família, essa não deve nunca impedir, quando o paciente demonstra que quer uma assistência espiritual, dizer, não, isso é bobagem, não vai mexer com isso, não. Respeite o desejo daquela pessoa, porque ela precisa, ela está pedindo, providencie para ela. E a assistência espiritual, ela deve ser sempre de alguém que seja da mesma forma de pensamento daquela pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa é espírita, eu não vou trazer aqui um padre para poder atendê-la, a menos que ela peça, né? Se ela é budista, eu não posso trazer um pastor para poder dar assistência. Tem que procurar alguém da sua crença. Naquele momento não é momento de se fazer catequese, de querer fazer conversão. Uma pessoa que está passando por um infortúnio, está enfraquecida física, mental e espiritualmente, ela não pode ser violentada com pressões fora daquilo que é razoável. Então, a gente pode, no caso especificamente de um enfermo,
atendê-lo usando aquele princípio lá atrás que eu falei dos pais com a criança, né? A primeira coisa que você tem que fazer com uma pessoa doente é atender fisicamente as suas necessidades básicas. Eu já tive caso, foi com uma familiar minha que estava numa sala de raio-x fazendo o exame, ela com problema grave, né? E o ar-condicionado da sala estava gelado. Eu entrei lá dentro sentindo frio e ela descoberta, porque estava fazendo o exame. Eu peguei, imediatamente eu intervi, falei, gente, vamos cuidar, né? Porque ela está com... a gente via, ela estava tremendo de frio. Então, essas necessidades são fundamentais. Se ele está precisando de tomar uma água ou alimentar alguma coisa e não está proibido de fazer aquilo pelo tratamento, ajude, dê àquela pessoa, dê o que ela quer. Eu digo e vou mais longe, uma pessoa que está numa fase terminal da sua doença, qualquer coisa que ela quiser alimentar ou beber, ela tem o direito de fazer isso. Não vai mudar nada, vamos dizer, o curso da sua doença, da sua fase final dessa doença. Então é preciso a gente atender fisicamente e atender compassivamente. Atendimento compassivo é o respeitar as necessidades daquela pessoa, né, dentro da possibilidade técnica e médica, se for o caso, né, que ela tiver. Tocar. Tem pessoas que não encosta, não encosta. Olha, o paciente, muitas vezes, ele até estende a mão na direção de alguém que é ali perto, porque está sentindo necessidade de um toque. Não tenha medo de tocar um paciente. Cuidar de higiene, sim. Vai, lava a mão antes de chegar junto ao paciente, depois vai lavar outras vezes a mão. Eu sempre falo, muitas pessoas ficam preocupadas, é álcool isso, álcool aquilo. Não tem nada melhor para uma boa higiene das mãos do que água e sabonete. Uma água e um sabonete fazem uma limpeza da mão muito bem se nós soubermos usá-los. O resto é mais perfumaria. Preconceitos. Tem pessoas que têm muito preconceito no toque, né? Eu digo sempre, tenha cuidado, mas preconceito não é bom. Porque pessoas dizem, mas eu pego, vou pegar doença. Doença não pega-se, não. Pergunta a um profissional por perto, pergunta, veja o que ela tem. Se não tem, gente, dar a mão a uma pessoa não é coisa que vai fazer mal nenhum para quem dá a mão. E para a pessoa que recebe aquela mão com carinho, com assistência, é muito importante. Aprender a observar o que o enfermo está demonstrando, né? Porque muitas vezes o próprio enfermo, ele mostra o que ele está desejando, o que ele está precisando, mesmo não falando, o olhar, a busca em redor, tem muitos sinais que ele passa para as pessoas. E a pessoa que está ajudando também tem que saber que ele também está sendo observado. Se eu faço coisas, se eu demonstro um certo asco, não, eu não pego nisso, não, o paciente vai perceber aquilo, ele vai se sentir rejeitado, é péssimo, é preferível, se você tem esse tipo de comportamento, nem vai lá, não chega perto do paciente, porque o paciente, ele já está sofrendo, se ele sofrer rejeição, vai ser muito pior para ele. E, para isso, ao contrário, é preciso de comunicar para ele o interesse que nós temos em assisti-lo, em ajudá-lo. E tudo deve acontecer num ambiente confortável e acolhedor. Muitas vezes os ambientes de hospitais ou de consultórios são demasiadamente frios, demasiadamente desconfortáveis, e isso não ajuda nem nada. Para ser bem cuidado e acolhido, um ambiente é fundamental. Então, aqui um exemplo, um consultório bem montado, acolhedor, limpo, silencioso, sem muita coisa. Tem consultórios que colocam televisão a toda altura ali para as pessoas que estão esperando, ficar esperando. Aqui não tem, olha, não tem nada a ver. Observa um consultório que tem muita gente, olha, com pouca gente está vendo a coisa. Hoje em dia, então, as pessoas estão com o seu celular na mão, mais preocupadas em ver filmes, o que quiser no seu celular. A televisão, no máximo, já vi alguns consultórios, eu achei muito interessante, uma televisão tocando músicas
suaves, próprias, e paisagens passando naquela tela. É mais vamos dizer assim, um relaxante para a pessoa. É um ambiente, seja de hospital, de clínica ou de consultório, onde tanto o ajudador como o ajudado se sintam bem. Se você vai para um consultório do médico, senta na cadeira e espera, a cadeira está quebrada, aí você tenta sentar para o lugar, a almofada está furada. É terrível. E as revistas na beira lá para a pessoa que quiser eventualmente ler, hoje que não é tão comum mais, mas colocar revistas decentes para a pessoa ver, não é pegar aquelas revistas que ganham de laboratório com propaganda de remédio, colocar aquilo ali como se ali fosse um depósito de papel velho, de papel usado. Não, tem que ter ambiente. Alguns consultórios hoje já tem lá uma máquina para servir um cafezinho, uma água. Lembrar que aquilo ali é muito importante. Tem que ter os recursos desse lazer apropriado para quem às vezes tem que esperar. Hoje, num consultório médico, muitas vezes o paciente espera, ou o familiar que está com ele, fica lá 1 hora, 1h30, 2 horas, porque isso, muitas vezes, você esse médico demora muito a atender. Que bom que ele demora muito a atender, é sinal de que ele está atendendo bem. Que uma consulta de 5 minutos não vale nada. Então, o acompanhante fica, às vezes, impaciente, ou então o próprio paciente que vai ser atendido, ele fica impaciente também, porque o médico está demorando muito a chamá-lo, está com outro paciente lá dentro e não termina. Quando for a vez dele, eu tenho certeza que ele também vai gostar de ficar que o médico fique mais tempo com ele, atendendo bem as suas necessidades. Então, são pequenos detalhes que são fundamentais para o ambiente ajudar no atendimento. E outra coisa, um atendimento, principalmente em consultório, né, ele não deve ter interrupções, pelo menos interrupções frequentes. Quem está ali dentro, o tempo daquele paciente que está ali dentro é todo dele, e o médico deve dedicar a ele, e não ficar lá atendendo telefonema dessa ou daquela pessoa. Para isso, tem a secretária ou secretário fazer o recebimento desses chamados e só passar uma coisa que for de absoluta emergência, nunca à toa. A interrupção externa durante o atendimento é uma tragédia. Com relação ao ajudador, já chamei a atenção, vou só repetir, ele tem que ter uma postura corporal de atendimento. No meu consultório, eu não tinha mesa, como está aqui representado, eu não tinha uma mesa que ficava entre eu e o paciente. Eu ficava sentado na minha cadeira, ele na minha frente, e nada de obstáculo à frente. Meu computador, minhas coisas, tudo ficava do lado, porque com isso eu estava ali não colocando obstáculos entre nós dois. A expressão facial de quem atende, seja o médico, seja um amigo, parente, aquilo que eu também já falei, tome cuidado com as expressões faciais, porque elas revelam tudo que você está sentindo. Se você está sentindo raiva, cansaço, aborrecimento, asco, né? Tudo isso seu rosto vai representar. Então procure ser autêntico, e se você não está em condição de fazer aquilo, não faça. É preciso que a gente tenha honestidade para com o atendido, né? O que ele perguntar, responder ao alcance dele, porque muitas vezes o médico fala o mediquês, e o mediquês não resolve nada, que a pessoa não entende nada. Por outro lado, existem aqueles que não falam quase nada. E o paciente, a gente pergunta depois, escuta aqui que o médico falou. Não sei, não falou nada. Quer dizer, são coisas que interferem demais na qualidade de uma ajuda. Como eu disse, eu estou falando ajuda tanto do ponto de vista do profissional de saúde, profissional de atendimento, quanto do amigo que está ouvindo. Um amigo que está me ouvindo, eu estou contando alguma coisa para ele, que eu estou seriamente preocupada, né? Ele, né, se mostra aquela cara completamente desatenta, eu paro de falar. Não tem, ele não tá me ajudando em nada. Ele simplesmente está ali cumprindo um papel que ele está insatisfeito com aquilo. Para fazer tudo isso que a gente falou até agora, é preciso daquela pessoa que se propõe a ajudar conhecer-se a si próprio,
saber quais são suas limitações, quais as coisas, né, que ele tem que trabalhar para evitar. Ele tem que gostar de si mesmo. Quem não gosta de si mesmo, como vai gostar do outro? Aquele princípio básico, né? Ama até o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, como que eu posso amar meu próximo? Não existe. Ouvir e escutar, e só depois responder. Vejam bem a sequência que eu coloquei. Ouvir, ouvido, ouvindo. Escutar, julgar lá para o meu cérebro aquilo que eu escutei, aquilo que ele falou, aquilo que eu ouvi, né? E só depois responder. Muito cuidado quando você estiver ajudando alguma pessoa, ouvindo a pessoa, para você não ficar naquelas expressões assim, puxando o ar para poder falar que eu quero falar, eu quero... Não, escuta, com calma. Quando aquela pessoa parar de falar, aí você pode começar a falar. Mas também nunca comece em seguida. Você não são dois pistoleiros de cowboy, nem filme de cowboy, disputando quem atira primeiro. É uma pessoa que vai escutar, prestar atenção, metabolizar, digerir aquilo que escutou e só então depois responder. A resposta deve vir objetiva, curta na medida do possível e dentro daquilo que aquela pessoa estava precisando de ouvir. Na relação de ajuda, a pontualidade é muito importante. Tem que ter horário para começar e para terminar. É claro que isso é possível no consultório do psicólogo, do psiquiatra, porque ali vai ter outra sessão, as coisas são determinadas. Mas muitas vezes no consultório de um médico clínico ou de uma outra especialidade, ele não tem condição de delimitar tanto, mas ele pode muito bem colocar limite nos assuntos que se fala para poder haver mais objetividade, gastar menos tempo e a conversa ser mais produtiva. E sempre que houver um atraso, o médico que chega no consultório porque atrasou, ele deve sempre explicar ao paciente. Eu, quando chegava, às vezes, na sala de espera, eu já explicava, olha, acabei de sair da sala de cirurgia. A cirurgia, eu tenho hora de entrar, mas não tenho hora de sair. Eu não sei que hora que eu vou conseguir terminar. Terminei agora. Então, a gente procura equilibrar as coisas, mas sempre respeitosamente com aqueles que muitas vezes ficam nos esperando muito tempo. Preparar adequadamente os funcionários do local de atendimento. Um consultório médico, o retrato do consultório é a aparência, mas o funcionário ou a funcionária que atende os pacientes. Tem secretárias, tem atendentes que parece que estão brigados com a vida. Você pergunta alguma coisa, ela responde com má vontade, não tem interesse. Outras ficam até conversando uma com a outra, quando tem duas ou três, e te deixa lá com cara de tolo, esperando. Pior ainda, quando ficam lá no celular, fazendo não sei o quê. Isso acontece muito em ambulatórios de postos de saúde. Isso é que deixa a gente irritado. São funcionários pagos para atender e que muitas vezes ficam ocupando o seu tempo com outras tolices, com outras bobagens e deixa os pacientes esperando como se fossem pessoas completamente bonecos, que podiam sentar ali e ficar lá. E, finalmente, uma coisa importante. Hoje tem muito aquela prática de colocar os horários tão cheios, os consultórios muito cheios por uma série de circunstâncias que não cabe agora aqui a gente analisar, mas o importante é chamar a atenção para o seguinte, que muitas vezes faz-se um esquema de atendimento no consultório muito fantasioso, coloca lá 5, 10 minutos para cada paciente, sabendo que isso não vai, num consultório não dá mesmo para atender dentro desse tempo. A não ser que você chega e fala bom dia, boa tarde, boa noite, passar bem, acabou. Isso não é uma consulta. Então, fazer agendamento dando tempo que você sabe que é o que normalmente você usa para fazer. Ah, mas e como é que eu fico com os outros pacientes? Olha, infelizmente, você não é Deus nem é mágico. Você não pode se dividir em 3 ou 4 ou 5 para atender. Você tem aquilo, o que você tem para oferecer é o que você vai oferecer.
É preferível fazer isso do que encher um consultório, como já aconteceu de eu ver pessoas sair 10h30, 11 horas da noite de um consultório, tendo chegado lá às 6 horas da tarde. Isso é simplesmente inaceitável. Acolher exige compaixão. A palavra compaixão ela é fundamental. É para fazer com paixão. Paixão é um amor intenso. Se você não atende com paixão, você não vai atender. Fazer sempre o que eu falei. Ouça, ouvir, mas escute, porque o ajudado, ele está dizendo alguma coisa, sentindo, e você deve escutar, ouvir e escutar. E nunca ficar lá já tentando imaginar o que ele vai falar. A gente chama isso de suspender julgamento. O bom ajudador, ele suspende todo julgamento. Ele não julga a pessoa que está falando. Ela vai falar, vai agir do jeito que ela quiser, ele vai escutar e depois é que ele vai, então, ver qual atitude a tomar. Priorizar sempre o tempo para que ele possa, para que o paciente ou a pessoa que está sendo atendida possa expressar aquilo que ela precisa, os seus sentimentos. Proibido dizer essa frase, eu sei exatamente o que você está sentindo. Já falei isso no início e repito, isso é mentira. Ninguém sabe o que o outro está sentindo, a menos que o outro expresse e expresse honestamente. Porque, eu acho que por esse movimento, por aquele movimento, você está sentindo. Não, isso é tolice. Outra coisa, se uma pessoa, isso mais em consultórios de psicologia, ou então mesmo no consultório médico, quando o paciente está revelando alguma coisa importante, é muito comum a pessoa, às vezes, perder, né, assim, a continuidade do que está falando. Então, ele para e fica silencioso. Muitas vezes ele está ruminando, está lá pensando o que ele vai falar. Respeite esse tempo de silêncio dele. Isso é muito importante. Deixe que ele converse consigo mesmo para depois conversar com você. Se esse silêncio estiver ficando muito prolongado, você pode usar uma expressão que ajuda para você gostaria de compartilhar o que você está pensando, o que está acontecendo com você agora, né? Então, isso ajuda a pessoa, às vezes, a sair de alguma mergulho num apagamento do que estava fazendo ali e ele começar outra vez a falar. Relembro, repito, fale menos do que escute, do que escuta. Nós temos uma boca, 2 ouvidos. Nós devemos falar pelo menos metade do que nós escutamos. E uma coisa também importantíssima, evita de contar experiências pessoais. Tentar impor seus próprios valores. Tem gente que escutou tem ajudador que escuta 2 minutos da pessoa e diz, eu já passei por isso também. Olha, eu vou te contar. Aquela pessoa que está precisando de ajuda não está interessada no que você quer contar, não. Ela está interessada em ela ser escutada, ela ser ouvida, ela expressar o que está sentindo e depois receber uma resposta àquilo que ela falar. Por isso, escute. E outra palavrinha, outra frasinha que deve ser proibida. Se eu fosse você, eu faria isso, aquilo, aquilo outro. Lembre-se, você não é ela, você não é ele. Você é você e ela está expondo o que ela sente e o que ela pode fazer. Você pode, sim, sugerir algumas coisas, mas nunca com essa frase que é terrível. Se eu fosse você, eu faria isso, eu faria aquilo. Repetindo, rapidinho, porque houve uma pausa aqui na projeção, vamos partir do que a gente estava falando. Ele tem o direito de participar das decisões a seu respeito. Isso é muito importante, porque, como eu disse, nós estamos decidindo a respeito dele e não a respeito de uma comunidade. Então, vamos respeitar esse direito que é muito importante.
Ele não precisa sofrer mais do que o absolutamente inevitável. Então, o uso de analgésicos, de sedativos, a critério médico, pode-se e deve-se usar para evitar que ele sofra mais do que ele já está sofrendo. Ele não deve ser enganado. Ele não tem, isso faz parte do que a gente já falou antes, ele tem o direito de tomar decisão, né, junto com toda a equipe que está cuidando dele. Então, para isso, ele não pode ser enganado. Não se pode dizer que vai ser uma coisa e vai ser outra. Porque se isso acontecer, ele vai perder o respeito por aquela equipe. E isso não vai ser bom. Ele tem o direito de ter a presença de quem ele desejar. Muitas vezes ele tem pessoa que ele está aborrecido, não quer ter, então ele pode falar, olha, eu não quero que essa pessoa venha aqui. Tem que ser respeitado. E tem que ter também o direito de ter assistência espiritual que ele estiver precisando e que ele desejar, aquela que ele desejar. Os dois últimos direitos são muito importantes. O primeiro é o poder morrer em paz, com dignidade e com amparo. Ninguém pode ser maltratado, né, no momento em que está terminando. Chegou o momento de partir, é dele aquele momento. Deixe ele morrer em paz. E o seu corpo tem que ser respeitado, tanto antes como depois, no velório, nos cuidados de preparação para sepultamento ou cremação, o que for, sempre ter o corpo respeitado. O objetivo do atendimento ao enfermo e aos seus familiares deve ser o de transformar suas lágrimas de dor e de revolta em momentos de paz e, se possível, sem sofrimento. Se possível, sem sofrimento. Então, esse é que tem que ser o objetivo fundamental de quem atende, seja ao enfermo, seja aos familiares, né? De fazer com que ele tenha esses momentos vividos em paz, né, e com todo o apoio e a presença familiar. Concluindo, quem trabalha com pessoas enfermas deve ser aquele que cura se for possível, aquele que alivia quando pode, mas sempre ser aquele que conforta em todas as situações. O conforto, ele tem que ser dado, deve ser dado, pode ser dado em qualquer situação. Curar, nem sempre. Aliviar, quase sempre. Mas confortar, sim, sempre. Chegamos ao final, eu espero que tenham aproveitado dessas colocações, né? E eu convido a todos a assistirem outros vídeos que nós temos no YouTube e vocês podem procurar na minha playlist, né? Está lá, vocês entrando no YouTube. E no final dessa apresentação, agora, e de outras, não esqueça de dar o seu gostei ou não gostei. E se quiserem, se inscrevam também em nosso canal. Muito obrigado.